Bom, balancear uma reação química nada mais é que não contrariar a lei da conservação de massas. A gente percebe que, por exemplo, nessa reação, onde N2 reage com H2 para formar a amônia, o NH3, se eu coloco 1 mol de átomos de nitrogênio, representado por essas duas bolinhas azuis, cada uma delas um átomo de nitrogênio, eu vou colocar com 3 mols de H2, ou seja, 3 partes dessas bolinhas, né? 3 duplas de bolinhas brancas, e a gente vai ter a formação dos produtos. Quando eu coloco só 1 mol de NH3, eu percebo que a quantidade de bolinhas azuis que a gente tem aqui não é igual à quantidade de bolinhas azuis que a gente tem desse lado. Aqui a gente tem 2 bolinhas azuis, enquanto aqui a gente tem só uma bolinha azul. Ou seja, o balanceamento está equivocado. Mas se eu coloco mais 1 mol de NH3 aqui, a gente percebe que a reação está balanceada. Por quê? Porque aqui a gente tem 2 bolinhas azuis, ou seja, 2 átomos de nitrogênio, e aqui a gente vai ter também 2 bolinhas de nitrogênio, né? 6 bolinhas representando os átomos de hidrogênio, e aqui a gente vai ter 3 em cada molécula, 3 em cada composto, logo a gente vai ter o balanceamento dessa reação. É claro que nem sempre é tão intuitivo, tão simples quanto a representação na forma de desenhos, a gente não consegue representar em todas as reações, mas esse é um bom ponto de partida para a gente começar a falar sobre esse balanceamento. Nesse exercício, por exemplo, eu tenho um enunciado que diz o seguinte: o peróxido de hidrogênio é um composto químico que pode se decompor formando água e oxigênio conforme a equação química a seguir. E aí a pergunta é, a respeito dessa reação, a equação química corretamente balanceada é, ou seja, será que todas as reações elas estão balanceadas? Então, se eu pensar nessa primeira reação, aqui toda a reação vai ser dividida aqui por essa flechinha, né? O lado dos reagentes e o lado dos produtos. Toda a reação química vai ser assim. Tem o reagente e tem o produto. Aqui, no lado dos reagentes, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e aqui eu também tenho 2 átomos de hidrogênio, ou seja, o hidrogênio está ok. No lado dos reagentes, eu tenho 2 átomos de oxigênio. No lado dos produtos, eu tenho 2 mais 1, 3 átomos de oxigênio. Então, o oxigênio nessa primeira reação está balanceado errado. Na segunda reação, a gente tem aqui 2 vezes 2, né? Lembrando que aqui esse número 2 vai multiplicar aqui o valor da frente. Então, no lado dos reagentes, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. E do outro lado, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio também. Então, o hidrogênio está ok. Já os átomos de oxigênio, a gente tem 2 vezes 2. Esse 2 aqui vai multiplicar também o oxigênio. 4 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. E no lado dos produtos, a gente tem 2 mais 2, porque esse 2 vai multiplicar o átomo de oxigênio lá do outro lado também, ou seja, 4 átomos de oxigênio. A letra B é a reação que está corretamente balanceada. Mas se a gente analisar a letra C, no lado dos reagentes, a gente tem 2 hidrogênios aqui. 2 oxigênios e só aqui a gente já tem 4 oxigênios, então está errado esse balanceamento. Na letra D, a gente tem 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de oxigênio e aqui, só aqui eu já tenho 4 átomos de oxigênio, então esse balanceamento está equivocado. A alternativa correta dessa questão seria a letra B. Bom, nessa próxima tela, eu coloco aqui para vocês um conjunto de reações para você poder fazer o balanceamento. Então, você pode dar um print aí e fazer o balanceamento de cada uma delas. Eu vou escolher uma só para fazer com vocês. A letra C, que é essa aqui. Vou colocar aqui P2O5 mais H2O, formando o H3PO4. E vou dar um zoom nessa reação para a gente resolver. Bom, alguns problemas a gente consegue encontrar aqui.
Primeiro deles é que do lado dos... Vou separar, né? Do lado dos reagentes e o lado dos produtos. No lado dos reagentes eu tenho 2 átomos de fósforo, o P. E no lado dos produtos eu só tenho 1. Então eu não posso colocar um 2 aqui embaixo, certo? Eu não posso colocar nenhum valor aqui embaixo dos elementos. Eu sempre tenho que colocar na frente dos compostos, na frente das moléculas. Diante disso, eu vou ter 2 átomos de fósforo aqui desse lado. E no lado dos reagentes eu também tenho 2. O fósforo está balanceado. Nos átomos de hidrogênio, eu passo a ter aqui 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho que ter 6 também. Ou seja, eu vou colocar um 3 na frente do H2O, porque 3 vezes 2 deu 6. E aqui a gente vai ter 6 átomos de hidrogênio também. Ou seja, está balanceado o H2O. E aí, se a gente parar para analisar, e o átomo de oxigênio, né? 2 vezes 4, aqui a gente tem 8 átomos de oxigênio. E desse lado, do lado dos reagentes, eu vou ter 5 átomos de oxigênio com mais 3, 8. 8 átomos de oxigênio também. Então, a minha reação está balanceada. E eu posso colocar aqui também ó, o número 1. Diante disso, alguns exercícios me perguntam qual é a proporção no balanceamento dessa reação. Então, a gente percebe que a proporção aqui nessa reação é 1 para 3 para 2. Ou seja, 1 mol de P2O5 para 3 mols de H2O e 2 mols de H3PO4. Também é comum os exercícios perguntarem a somatória dos coeficientes estequiométricos. Aí você vai somar todos os valores que você colocou no balanceamento. 1 mais 3 mais 2. 1 mais 3 mais 2, a somatória vai ser 6. Ou seja, diante disso, você pode fazer o balanceamento de todas essas reações obedecendo, né, esse critério. O reagente tem que ser exatamente igual ao produto.